É bom nós estarmos aqui nessa tarde, junto com vocês que estão aí do outro lado, cada um na sua casa, né, em família. Nos sentimos muito unidos, né, e essa união, ela se dá sobretudo através da oração. A oração é o melhor meio para que nós possamos cada vez mais estar em sintonia com o projeto de Deus e com o projeto, né, dos nossos ciclos, né, e de todos aqueles que compõem, né, aqui os casais do ECC, esse grupo tão importante na igreja e que tem a sua origem nas necessidades da igreja, nas necessidades das comunidades paroquiais, né, se engajando, como já foi dito, né, para que a gente possa dar o melhor de nós para a construção do reino de Deus. Portanto, nesse momento nós nos colocamos em oração. Queremos rezar, entregar esse momento nas mãos de Deus, que conduz a história, que nos faz participar desse momento, né, tão delicado, né, um momento, né, de tanta insegurança, né, de tantas incertezas, mas que com a sua presença, né, nós ganhamos essa confiança dentro de nós. A oração, portanto, nesse momento se faz necessária, né, para que nós possamos, né, dar início, né, à nossa conversa, né. Queremos que essa seja uma conversa informal, que a gente possa, né, aprofundar alguns temas. Não conseguimos aprofundar plenamente, mas queremos, né, ganhar, né, conhecimento e ganhar também, né, esse momento, né, com a presença de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, rogai por nós. Confiando nesse título de Nossa Senhora, como Mãe da Divina Providência, né, nós nos reunimos, né, com os casais responsáveis, cada um com a sua pasta, né, cada um com a sua responsabilidade, discutimos, né, rezamos e sobre tantos assuntos, né, queremos então, né, colocar nesse momento um pouco aquilo que estamos vivendo. O tempo forte da Quaresma nos chama, né, a entender um pouco melhor a campanha da fraternidade. Nós, né, como igreja no Brasil, temos esse grande tesouro, esse grande legado, né, da campanha da fraternidade. É uma campanha, né, que surgiu lá no Rio Grande do Norte, quando 3 paróquias, 3 padres se uniram, né, para viver a Quaresma de um jeito mais profundo, mais prático, né, e colocaram, portanto, esse nome, Campanha da Fraternidade. É nesse momento, então, que surge, né, essa colaboração, né, desse momento, para esse momento da Quaresma, né, dessa importante campanha. A igreja, claro, está sempre em campanha da fraternidade, né? Isso começa já com Jesus, né? Se nós quisermos ir no Antigo Testamento, os profetas, né, os patriarcas, eles sempre foram homens e mulheres, né, que trabalharam para a unidade, né, para conseguir unir o povo de Deus. Formar o povo de Deus significa cada vez mais fazê-los sentir, né, que estão em unidade entre si e, portanto, com Deus. Deus tantas vezes se apresenta orientando, né, com leis, com os mandamentos, com a sua presença, com os seus, né, puxões de orelha, né, certamente Deus muitas vezes vai, né, chamar a atenção do povo, vai ficar triste com o povo, né, e vai tomar o povo ele mesmo, né, como formador. Ele mesmo vai formar o seu povo. E a partir daí que nós compreendemos que estes homens, né, patriarcas e profetas, eles não falam em seu próprio nome, mas em nome de Deus. É Deus que forma o povo. Portanto, quando chegamos em Jesus, o cume, né, da história da salvação, nós temos em Jesus, né, o grande formador,
porque o próprio Deus enviou o seu Filho, por amor, para nos falar na nossa língua, na nossa linguagem, transmitindo a sua vontade, transmitindo a nós o seu projeto, Reino de Deus. O projeto Reino de Deus nasce, portanto, com a chegada de Jesus. E a partir do momento em que Jesus assume para valer a sua missão, lá pelos seus 30 anos de idade, os últimos 3 anos de sua vida, ele passa desenvolvendo essa missão. Vemos um Jesus que prega a fraternidade constantemente. Suas ações, suas palavras vão na direção da formação do novo povo de Deus, para a nova e definitiva aliança. Tantas vezes as alianças foram feitas e quebradas. Agora, em Jesus, nós temos a aliança de Deus, em Jesus, através da sua presença, que faz acontecer uma aliança definitiva. Assim, portanto, a campanha da fraternidade nasce nessa esteira, porque durante a campanha da fraternidade, a liturgia da palavra vai nos conduzindo e nos preparando para a festa maior dos cristãos, que é a Páscoa. Se nos perguntassem o que distingue a nossa religião, o nosso catolicismo, é a Páscoa de Jesus. A Páscoa de Jesus é que dá sentido a todas as celebrações que fazemos, a tudo que rezamos. A ressurreição de Jesus é um marco espiritual, humano, divino, na vida da igreja, na vida dos seguidores de Jesus, dos seus discípulos e discípulas. Então é importante nós olharmos com muito carinho, a cada ano, o que a campanha da fraternidade propõe. Vimos que é uma proposta em que nós recorremos à palavra de Deus. A campanha da fraternidade propõe fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Ou seja, não podemos dizer que amamos verdadeiramente se nós não nos abrimos à fraternidade e ao diálogo. É muito importante que nós detenhamos-nos neste tema da fraternidade e o diálogo. Não podemos dizer que amamos se nós não somos fraternos, não reconhecemos o próximo como nosso irmão e não nos abrimos ao diálogo com ele. Esse é um princípio que Jesus estabelece para a sua missão. Quando ele passa, ele se abre à dor do outro, sente compaixão do outro e ele se abaixa até o outro, até a dor do outro. Ele assume, portanto, essa dor, esse sofrimento para si e traz de volta esse irmão, esta irmã. Muitos foram os sinais que Jesus realizou. Poucas foram as suas palavras, poucos os discursos, mas os sinais foram muitos, muitos os sinais, porque o povo estava necessitado de uma mão amorosa. A oração da campanha da fraternidade fala de amorosidade, justamente nesse sentido. A amorosidade. É importante nós vivermos e assumirmos a amorosidade em nós. Deixarmos envolver pelo amor de Deus, que nos tira da nossa condição de sofrimento, de dor, de incertezas e nos faz participar da certeza da sua presença, da certeza do seu amor, da sua compaixão para conosco, da sua misericórdia para com o pecador e pecadora, do seu perdão ilimitado, que perdoa o mais profundo de nós, nos restaurando por dentro. Jesus, portanto, se apresenta, num segundo momento, como a nossa paz, a nossa paz. Esse tema da paz nos é proposto aqui, na esteira também do documento
do Papa Francisco, né? O último documento que ele lançou, a carta encíclica que ele lançou, Fratelli Tutti, né? Esta carta, nós podemos visualizar aqui, Fratelli Tutti, o Papa se inspira naquele que ele escolheu, né, para dirigir o seu pontificado, né? Ele tomou o nome de Francisco, portanto, assumindo uma missão, né? No nome de Francisco está a sua missão, todos irmãos, Fratelli Tutti, todos irmãos. E então, São Francisco, mais uma vez, depois da Laudato Si, né, sobre a ecologia, os caminhos, né, do desenvolvimento, né, dos povos, né, dos pequenos povos, dos povos, né, de tantos lugares isolados, nós então temos a Fratelli Tutti também, que é inspirada, né, em São Francisco. São Francisco, então, é o grande inspirador do pontificado do nosso Papa. É nesse momento, então, que nós nos detemos na pessoa de Cristo, como aquele que se apresenta como a nossa paz, né? Do que era dividido, fez uma unidade, tirado da carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 14. Esta carta aos Efésios mostra nesse momento, né, o desejo, né, da igreja como um todo, né, de todos os cristãos, de viver, né, uma unidade. Amor, nós falamos do amor, né? Sem o amor não pode haver fraternidade, diálogo. Nós falamos de Cristo como nossa paz, né? E esta unidade que nós devemos buscar no próprio Jesus. Jesus é o modelo de unidade para nós. É o modelo de unidade. Primeiro, ele se une à nossa humanidade, né? Quando ele nasce, ali nós temos o primeiro sinal de unidade. Jesus que nasce para nós, no meio de nós, para a nossa salvação, mostra nesse momento unidade. A divindade se une à nossa humanidade. Ele se mistura conosco, né? Vai se misturando conosco. O divino se torna humano. E isso é inédito, né? É inédito. Não há um Deus que venha assumir a nossa fragilidade humana. Foi em tudo igual a nós, menos o pecado, mas em tudo igual. Jesus chora, Jesus se emociona, Jesus se enraivece, Jesus fica um pouco sem paciência, né, quando o povo se mostra de cabeça dura. Então nós temos vários momentos em que Jesus é humano como nós. Ele se torna humano como nós, menos o pecado. Ele nasce de Maria, que foi preservada do pecado. Só aquela que foi preservada pode gerar aquele no qual não existe pecado. Então aqui acontece uma união que favorece a nossa humanidade. Nós somos os primeiros favorecidos. Jesus toma iniciativa para conosco. Vem até nós, deixa o céu e se instala na terra. Isso é o grande mistério da encarnação, né? Vivemos aqui o grande mistério da encarnação. Jesus que se une à nossa humanidade. O divino e o humano caminham juntos agora. Começa um processo, portanto, né? Um processo que a partir de Jesus quer, né, dilatar as fronteiras, né, da misericórdia, do perdão, da santidade, da perfeição para todas as pessoas. Esse momento é preparado, né? Jesus vive a sua infância, Jesus se resguarda em Nazaré durante 18 anos, vive uma inserção na vida humana, né, nas coisas simples, junto dos pequenos, dos pobres que vivem ali em Nazaré, que não são muitos. E ao final, Jesus deixa Nazaré, passa pelo batismo como início, né, começo da sua missão, e se lança
portanto, na missão de implantar o reino dos céus, o reino de Deus. E se torna, portanto, esse momento, o momento em que ele vai dilatar, né, as fronteiras, né, do seu coração, alcançando toda pessoa humana, indistintamente. Aqui fica caracterizado também que a salvação não está circunscrita no povo judeu, como se pensava até aquele momento. Assim como pregavam os sacerdotes do templo, né? A salvação não está destinada a um pequeno número de pessoas, ao povo judeu. A salvação, ela quer chegar a toda a humanidade. A pretensão de Deus é tornar todas as nações uma só nação, todos os povos uma só família, participando de uma só família, da mesma herança que Jesus merece. Portanto, nós temos a campanha da fraternidade, né, fundamentada, né, sempre na palavra de Deus. Este ano ela é ecumênica. Nós temos a participação de outras igrejas. O CONIC, o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, né, tem essa participação no Brasil a cada 5 anos. A cada 5 anos, a campanha da fraternidade, ela acontece de maneira ecumênica desde o ano de 2000, né, desde o ano de 2000. E é um avanço muito grande. Jesus, que não detém a salvação só para alguns, nos mostra que nós devemos viver o ecumenismo, ou seja, a união das igrejas. Mas essa união das igrejas não se entende como cada um deixando a sua identidade. Não. Cada um vivendo a sua identidade. Todos chegando a Deus por algum caminho, religiões, e nós todos nos apoiando enquanto caminhamos para Deus. A tolerância, o respeito, né, a identidade do outro, tudo isso nos é pedido, portanto, nessa caminhada. Então, todos são escutados, todos têm direito à sua fala. Aqui é um ensaio daquilo que acontece no céu, né? Ou nós queremos trazer nesse momento um pouquinho do céu aqui para a terra. Quando no céu nós seremos um só com Deus, né? No Evangelho de João nós temos esse sentido da unidade, né? Quando ele insiste no permanecer, né? Assim como eu permaneço no Pai, Jesus, e o Pai em mim, e eu neles, né? Nos discípulos, essa fusão, né? Na relação uns com os outros. A própria Trindade é uma comunidade, né, onde cada um preserva a sua identidade. O Espírito Santo, Jesus e o Pai. Entre eles circula o verdadeiro amor. Um apoiando o outro, um animando o outro, um exercendo a função, né, do outro. Assim a gente vai percebendo, né, que a Trindade, né, se torna a comunidade, né, da qual nós devemos seguir, né, os passos. É nela que nós espelhamos, é nela que nós também nos fundamentamos para vivermos, portanto, né, a nossa espiritualidade quaresmal. E viver isso em família, né, em família. Vocês devem estar vivendo certamente muitos momentos ricos de oração. Esse momento da pandemia nos proporcionou, de um lado também, essa vivência espiritual, a vivência numa igreja doméstica. O decreto aqui agora saiu, né, de fecharmos novamente as igrejas, em decorrência do alto número de óbitos em função, né, do coronavírus, né, nos mostra, né, que nós devemos buscar, né, esse sentido da igreja doméstica. E é um momento em que nós, portanto, somos chamados a celebrar em casa, né? Hoje de manhã estávamos, né, com os nossos bispos, Dom Valmor, né, e Dom Júlio César, que tomou posse, né, hoje como bispo referência da nossa região episcopal, Nossa Senhora da Conceição.
né, e justamente falavam desses subsídios, né, que nós podemos lançar mão, né, que estão, né, à nossa disposição nas redes sociais, né, na Rede Catedral, né, na nossa arquidiocese, quando lá, né, nos é passado alguns vídeos, pequenos vídeos brevíssimos, onde nós podemos também aprender a celebrar em casa, em família, celebrar a palavra de Deus, celebrar os momentos, né, de oração, ter momentos profundos de leitura da palavra de Deus, é importante, reflexões, né, tomar algum texto importante, né, que possa nos favorecer na nossa formação cristã, né, os documentos da igreja, sobretudo, os documentos do Papa, seus discursos, suas homilias. Nós temos uma gama de materiais, né, que nós podemos utilizar agora nesse momento. Nós não estamos sós, nós somos a Igreja de Jesus Cristo, né? E lembrava também Dom Júlio, né, pela manhã, que nós somos o povo do terceiro dia, né? O terceiro dia. O que significa isso? Né, daqui a pouco nós vamos experimentar, né, na Semana Santa, na Semana Maior, assim chamada e conhecida, né, o Tríduo Pascal. No primeiro, segundo, no terceiro dia, né, quando nós rezamos a Vigília Pascal, na expectativa da ressurreição de Jesus, fazendo a memória, vivendo, né, aquilo que é tão atual, a Páscoa de Jesus, que é a garantia da nossa Páscoa. Então aqui nós temos, né, nesse momento, né, um valor grande, né, para que nós possamos trazer, né, para as nossas celebrações. Somos o povo do terceiro dia, e no terceiro dia ressuscitou. Essa é a garantia e a esperança, né, que nos dá alento e que nos proporciona, portanto, grandes perspectivas para a nossa vida de família, né, para a vida em comum, para a vida social, porque enquanto nós rezamos, enquanto nós refletimos, nós também estamos construindo a nossa sociedade. Viver, né, confinados não é do ser humano, nós sabemos isso. Nós somos seres de relação, né? Isso está na nossa constituição humana, né? Nós somos seres de relação. Portanto, para que nós possamos, né, produzir relações sadias, né, que possam trazer, né, um diferencial, né, para o nosso tempo, nós temos que também tratar do nosso interior. E é nesse momento, em família, em oração, reflexão, leitura de tantos documentos, da palavra de Deus, né, de subsídios que nos são propostos, que nós vamos nos enriquecendo como pessoa humana, né, nos tornando mais humanos, né, mais pessoas humanas, né, mais preocupados com o próximo. O tempo da Quaresma, portanto, é um tempo em que nós buscamos esta relação com Deus, na relação com o nosso próximo, né? Nós falamos da encíclica do Papa, né, Fratelli Tutti, e também dessa forma nós tocamos na campanha da fraternidade como uma proposta que nos ajuda a viver, né, o nosso ser igreja, sobretudo igreja doméstica nesse momento, e nós queremos apresentar também uma proposta, né, de um personagem, né, da igreja, um homem que viveu, né, para a igreja, né, pela igreja e com a igreja, São Luís Orione, este santo dos nossos tempos, né, que os papas tanto admiravam, teve estreita relação com os papas, porque o carisma orionita é amor ao pobre e amor à igreja, né, amor incondicional ao Papa, né. Esse santo, portanto, tem a sua origem em 1872. Ele viveu a partir daí, né, um grande projeto que nasceu no seu interior, uma inspiração do Espírito Santo, um carisma que lhe foi confiado, um carisma, né, genuinamente eclesial, um carisma de igreja, né, o amor à igreja. Quanto São Luís Orione ama a igreja?
E ele é capaz, portanto, de aglutinar em volta de si, né, uma gama de outros que também comungam, né, dessa ideia, né, que vai alimentando no seu coração e que se torna, portanto, um motor, né, para que ele possa ir de encontro às necessidades humanas do seu tempo. Ele nasce numa Itália muito pobre, né? A Itália desses anos do final do século XIX é uma Itália muito pobre, há muita pobreza. São Luís Orione mesmo vive, né, profundamente o ser pobre. Tem uma mãe muito sábia, Carolina é seu nome. Mama Carolina vai ensinar a São Luís Orione, né, muitas coisas simples, nas quais ele depois vai se apoiar para levar adiante as suas obras. Mama Carolina é uma mulher muito esforçada, uma mulher muito religiosa, temente a Deus, e que conduz os seus filhos, né, seu marido, né, na esteira da igreja, né, no caminho da igreja. Sempre ela tem essa preocupação de passar, né, aos seus, à sua família, né, aquilo que ela tem de melhor, né, a sua fé simples, né, como mulher trabalhadora. Trabalha constantemente. O marido era calceteiro, calçava ruas, né, colocava pedras nas ruas. Estava um pouco ausente da família por esse fato de trabalhar em estradas, né, calçando estradas, calçando ruas. Mas ela tinha a sabedoria de cuidar sempre da sua família. No final das colheitas, como pobre que era, né, ela, né, ia no final de cada colheita, do milho ou do trigo, o que fosse, para colher o resto que sobrava na terra. Né, o milho para fazer a polenta, né, para alimentar os filhos, né, e para fazer as coisas da casa. É uma mulher muito forte, determinada, né, destemida, corajosa. E essa têmpera, né, de coragem, destemor, né, e ela passou a São Luís Orione. Ele vai se lembrar sempre de sua mãe ao longo da sua caminhada, né, da construção da sua congregação, a pequena obra da Divina Providência. Chega um momento em que São Luís Orione mostra a força da sua presença e que nos traz luz também para aquilo que nós estamos vivendo agora, ou seja, a pandemia. A pandemia, né, nos fez perceber também outras tantas pandemias, né? A pandemia política, econômica, a pandemia social, né? A pandemia da falta de moradia, da falta de cuidado com as pessoas de rua, que cresceram muito nesse tempo, né? O número é alarmante de pessoas que se encontram nas ruas, né? E as pandemias da falta, né? Da falta de relações verdadeiras, de relações que sustentam as pessoas, né? Os suicídios que acontecem nesse momento, as pessoas que entram em depressão, a doença, né, que é minada pelo vírus, né, coronavírus. E nós estamos diante de uma situação, né, que nos impõe, assim, portanto, um olhar mais atento, né, um olhar mais atento. São Luís Orione nos ensina, portanto, esse olhar mais atento. Em 1908, na região do sul da Itália, aconteceram 2 terremotos. Os terremotos de Reggio Calabria e de Messina. 1908 em Calábria e 1915 em Messina. 2 terremotos que devastaram, né, estas cidades. Milhares de pessoas morreram aí. São Luís Orione não pensa 2 vezes. Se dirige imediatamente para essas regiões, no momento do terremoto. É um dos primeiros a chegar e vê uma situação de desolação, né, total, né, o olhar para onde ele olha, corpos, né, espalhados debaixo de escombros, crianças, né, cujas famílias foram mortas e que estão agora, naquele momento, órfãs. São Luís Orione
recolhe todos esses órfãos e acolhe a todas as dores. Um padre de batina preta em meio aos escombros. Sua batina se torna surrada, suja, ele se mistura, né, ali no meio dos escombros e se torna a imagem daquele, né, que supera esse momento, né? O seu olhar vai mais além. Aqui tem pessoas, é isso que nós devemos ter atenção, né? São Luís Orione vê pessoas. Existe um estado de calamidade, né, e de desolação total. Mas não obstante isso, ele vê pessoas que estão com vida e que podem ser salvas. Ele carrega nos seus ombros, no seu colo, crianças, dia e noite. Não tem tempo para comer, nem para dormir. Está num estado de cansaço extremo, mas não se rende, porque há muito por fazer. Vemos aí em São Luís Orione essa imagem do cuidado de Deus. Deus que não descansa, Deus que não se afadiga, mas vai continuando o seu cuidado, vai continuando o seu trabalho, vai acreditando na pessoa, vai acreditando, né, naqueles que estão ali necessitados, né, de uma mão amiga. Temos nesse momento um momento muito importante na história de São Luís Orione e na história da congregação da Pequena Obra da Divina Providência. Em dois momentos, né, então 2 terremotos, 1908, 1915, Reggio Calabria e Messina, São Luís Orione se lança, né, sobre, né, um estado de calamidade total para salvar, né, as pessoas, para se dedicar às pessoas. Uma atuação heróica, né, no socorro às vítimas do terremoto. Famílias inteiras que morrem, né, que são dizimadas, né, pelo tremor, né, da terra ali, né, casas que vêm abaixo, né, tudo é escombro, tudo é destruição, mas ali há vidas. O Papa Pio X, amigo de São Luís Orione, com o qual tantas vezes, né, ele conversava. São Luís Orione era muito assíduo, né, no Vaticano nesse período do Papa Pio X, porque os dois fizeram uma amizade muito intensa, né, muito intensa. E São Luís Orione confiou totalmente, né, no Papa Pio X. E o Papa Pio X ficou sabendo que São Luís Orione tinha ido nesses dois momentos, para acudir às vítimas do terremoto, e nomeou São Luís Orione vigário-geral da Diocese de Messina por 3 anos. O próprio Papa nomeia São Luís Orione, naquele momento, né, de catástrofe. São Luís Orione foi nomeado vigário-geral da Diocese de Messina. É uma confiança, né, que o Papa demonstra frente a um homem, né? São Luís Orione não era muito grande, não. Eu tenho 1,90 m, imagine, né? São Luís Orione tinha muito pouca estatura, é bem pequeno, né? Bem pequenininho. O seu corpo, que está na igreja de Nossa Senhora da Guarda, lá em Tortona, né? É um corpo bem pequenininho, né? Dom Orione era baixinho, mas de uma força, né? Tinha uma voz que alcançava mesmo, né, o seu propósito de pregar, né, e de, né, falar de Deus a todos, né, a todos. Tinha uma maneira muito própria, né, de aproximar-se de pessoas com dificuldades, inclusive de sacerdotes, né, que eram expulsos da igreja, né, tirados da igreja. Muitas vezes foram acolhidos por São Luís Orione. Muitas pessoas que eram tidas como loucas na sociedade, grandes intelectuais, né, ganhavam lugar, né, na casa de São Luís Orione. Muitos deles, né, estavam à mesa, né, comendo com São Luís Orione, conversando, e São Luís Orione tinha um trato muito pessoal, muito particular, né, com essas pessoas, que admiravam muito, né, a sua pessoa,
né, a sua forma de fazer caridade, a sua forma de estar presente, né, na vida das pessoas. Então nós temos aí um São Luís Orione que nos ensina a ter um olhar diferente. Nesse momento em que nós somos cercados pela incerteza, pela dúvida, por tantas situações embaraçosas, no campo político, no campo econômico, por não sabermos como vai ser o amanhã, nós temos que ter esse olhar para além, um olhar mais profundo, sabermos ver profundamente aquilo que vai acontecer, né? O que vai acontecer depende de nós agora, né? Depende desse momento, depende do agora. É agora que nós construímos o amanhã, é agora que nós plantamos a árvore, né? A Sumaúma, que vai se tornar frondosa e com aquelas raízes belas, né? Há 100, 200 anos para frente, né? É agora que nós devemos plantar, é agora que nós temos que nos preparar melhor, é nesse momento que nós devemos arrancar de nós forças para a gente vencer, né, as incertezas, as dúvidas, né, os malfeitos na política, na economia, e a gente poder superar de alguma forma, né, nos unindo, unidade, né? A campanha da fraternidade nos ensina que a unidade é uma forte ferramenta para que nós possamos vencer, né, esses sentimentos ruins, né, que vão querendo se instalar em nós, né? Então nós temos, né, esse tempo que nos ajuda a vivermos mais intensamente, né, aquilo que é a palavra de Deus, né? Jesus já dizia, né, vós sois a luz do mundo, nós somos a luz do mundo. Juntos podemos ser um farol a indicar um caminho, né? Homens e mulheres de fé que nutrem, né, uma constância, né, na caridade, né, na oração, que nutre, né, uma relação, né, sadia uns com os outros. Nós podemos ser esse farol, esse facho de luz que vai indicando o caminho para Deus. O que arrasta, portanto, é o nosso testemunho diante dos filhos, para com os filhos dar o testemunho de fé. Esse testemunho sem palavras, que imprime no coração, né, desses pequenos e jovens, né, aquilo que é verdadeiro, aquilo que tem que permanecer, a verdade, né, da presença de Deus. Então, aqui nós não temos essa pretensão de falar tudo, né? Que, na verdade, não há nada de novo, né, debaixo do céu, diz o livro do Eclesiástico, né? Não há nada de novo debaixo do céu. É preciso ter essa consciência, essa postura, portanto, de estarmos, né, certos de que nós caminhamos como igreja. E como igreja é possível nós vencermos esse tempo. Reforço aqui o apelo que já foi feito no começo, né, pela nossa dirigente, Ana Cris, e o Renato também, reforçando essa palavra, né, de nós proporcionarmos esses momentos importantes para o ECC. O ECC acontece aí, né? Não é uma coisa abstrata, né? Não está no ar. O ECC acontece quando vocês se reúnem, quando vocês se tornam um ciclo, né? Quando vocês retomam o temário, quando vocês se debruçam sobre a palavra de Deus, quando essa palavra de Deus faz brotar do coração de vocês o desejo de servir. É aí que acontece o ECC, né? O ECC não é só aquele momento bonito, profundo, alegre, prazeroso do encontro. O ECC é mais do que nunca vocês reunidos, família cristã, família de Deus, entre famílias, cultivando, né, as boas relações, ajuda mútua, estendendo a mão, né, essa solidariedade que tem que brotar do coração de quem pertence
né, ao encontro de casais com Cristo. Senão não é ECC, né? Senão não é encontro de casal com Cristo. É um encontro qualquer, né? O Papa ia dizendo da igreja, né, que se as nossas obras continuam fazendo assim, é como se fosse uma ONG qualquer que pode realizar o mesmo trabalho. Qual é o diferencial? Que nós temos um Deus que nos sustenta e nos faz ultrapassar, né, as barreiras. Nós temos um Deus que vestiu a nossa condição humana. Ele veio até nós. E é isso que nós vamos viver nesse momento, né, da Páscoa, né? Um Deus que, assumindo a nossa condição, eleva o ser humano até Deus. A ressurreição de Jesus é a elevação de toda a humanidade junto de Deus. O humano se une com o divino. Se o divino desceu até nós e se uniu à nossa humanidade, né, na Páscoa, o divino eleva a nossa humanidade até Deus. Vamos, nesse momento, pedir a força, né, de Deus, pedir a força do alto. Na oração é que nós encontramos o caminho. Tantas vezes Jesus mostra isso, que para uma decisão é preciso anteceder a oração. A oração é um momento de confiança, um momento de confiar em Deus, de confiar em si mesmo, porque recebeu de Deus a graça já, né, e de prosseguir no caminho realizando aquilo que Deus concedeu. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Fiquem na paz. O Senhor seja com cada um de vocês. Tenho a certeza de que toda a nossa paróquia se une a vocês nesse momento, reza por vocês, por cada família, por cada um de vocês, por vossos filhos e pelos vossos trabalhos, vossos projetos. Que assim seja.